Muito bem, mais uma vez aqui cumprimentando o presidente Jerônimo, agradecendo essa homenagem que me fez, cumprimentar o João Batista Souza, que proporcionou a minha vinda até esse estado, cumprimentar Gessele da Barbosa, presidente do 02, e o meu amigo Sakamoto. Eu ouvi o nome dele, mas não vi ele aqui. Cadê o Sakamoto? Ó, o Sakamoto ali, de São Paulo. Cumprimentar Solomar Pereira Cabral, presidente do CFT, que esteve junto conosco na primeira gestão. Cumprimentar Zé Carlos Coutinho, que foi o nosso primeiro vice-presidente. Cumprimentar o Bernardino, diretor de fiscalização e normas. O Valdivino, que chega agora na diretoria. E não podemos esquecer, do Ricardo Nerbas, que não está presente, mas está aí junto com a equipe. Tá? Cumprimentar o conselheiro federal Almeida, cumprimentar o Gilvan, que é presidente do Sintec RN, e os demais, citar o nome, de repente esquece de alguém, mas eu quero cumprimentar todos vocês aí, como se eu estivesse dando a mão para cada um de vocês. O Sandro da Bahia, cadê o Sandro? Olha lá o Sandro aí, Sandro da Bahia, tá vendo? Então, tudo bem, sintam-se todos cumprimentados, né? Bom, gente, ela fez um resumo aí, do nosso movimento, da nossa participação. Então, eu fui convidado para falar sobre o nascimento e situação do Conselho dos Técnicos Industriais. Muito bem, é uma longa história, né? Uma longa história. E então, nós começamos num primeiro momento, falar dessa Lei 7566 de 1909, quando então o presidente Lírio Peçanha criou as escolas de artes e ofícios, né? E que nós falamos que aí foi o início das escolas técnicas. Né? Tanto é que nesse 23 de setembro, quando ele implantou isso, nós escolhemos essa data para comemorar. Então começou aí um primeiro trabalho. Foi implantado o ensino técnico em 1909. E aí houve uma evolução. Na década de 30 passou a formar mestres. E na década de 46, quando se formava a primeira turma de técnico industrial. Aí o sistema Confecreia já começa aí a perseguição, porque nem sabendo bem como é que seriam os novos técnicos, preocupados com um novo grupo no mercado de trabalho, baixaram umas resoluções já limitando a atividade do técnico industrial. Então aí começou toda essa limitação, né? E esse decreto de 46 também, ele fala de técnica agrimensura, tal, alguma coisa parecida. Aí baixou essa resolução 51, que dava essa atribuição, que eu falei anteriormente. Depois ela foi revogada em 51 pela resolução 108. Depois 212, e sempre dando atribuições a título precário, que na verdade nós nunca podíamos fazer nada. Isso aí, os técnicos podiam trabalhar, era bem claro isso na resolução. Os técnicos podiam exercer atividade desde que não tivesse um profissional de nível superior. Se tivesse, o técnico não podia mais, quer dizer, é o tapa-buraco, né? Aqui começa a história da regulamentação. Esse livreto eu recebi de um técnico da Bahia, no encontro que nós fizemos em 1980 em São Paulo. Esse livreto ele foi impresso na Escola Técnica da Bahia, e aí tinha o projeto, o anteprojeto da 5524. E já era previsto nesse anteprojeto a criação do Conselho dos Técnicos. Isso em 1968, já era previsto.
E nós não temos muito detalhe de quem iniciou esse trabalho, quem lutou pela 5524, mas pelos registros que nós conseguimos, até foi citado aqui pelo professor Anob, a Redtec. Então eram o encontro dos diretores de escola técnica que elaboraram esse projeto e foi impresso na Escola Técnica Federal da Bahia. Então tudo começou por aí. Olha aí, a Lei 5524. Então essa lei de 68, tá? De 68, e nós fomos descobrir essa lei, eu particularmente, né, no movimento para a fundação da associação em São Paulo, depois que o CREA São Paulo cassou o direito dos técnicos de edificações poder projetar o 120 metros quadrados, então nós descobrimos essa lei e fomos verificar se a lei carecia de regulamentação. Então nós marcamos um primeiro encontro, não sei se está aqui no próximo, o ato 30, né? Aí já havia uma tentativa. Eu, desde que me formei, eu tinha uma tentativa de formar a associação. Porque o que aconteceu? Eu fui fazer meu registro do CREA em 1972 e o funcionário do CREA disse o seguinte: você tem que pagar uma taxa para o Sindicato dos Engenheiros. Aí eu falei assim, mas escuta, eu não sou engenheiro, eu sou técnico, eu quero pagar para o Sindicato dos Técnicos. Aí o cara falou assim, olha, não tem sindicato de técnico. Eu falei, não tem? Então vai ter. Eu nem sabia o que era sindicato, né? Eu nem sabia o que era sindicato. Falei, não tem, mas vai ter. E aí eu fui obrigado a fazer o registro, recolher a taxa para o sindicato dos engenheiros. E aí, tentativa, né? Reunia, convocava, convidava, era sempre 4 ou 5, 3 ou 4 que apareciam nas reuniões. Aí, quando saiu esse ato 30, que cassou os técnicos em edificações do estado de São Paulo, nós marcamos uma primeira reunião e com 10 telefonemas fizemos uma reunião que compareceram mais de 100 técnicos em edificações nessa reunião. E aí nós começamos a fazer os primeiros movimentos em defesa do ato 6 com ações judiciais. Ganhamos diversas, tal, né? E aí conhecemos a lei 5524 e fomos atrás da regulamentação. Essa é uma das primeiras reuniões, todos jovens aí, né? E vocês nem me conhecem ali, mas eu estou ali do lado tem o Marcos Borges, e eu estou no meio ali. Nessa época eu tinha 30 e poucos anos. E então uma das primeiras reuniões. Muito bem. Então eu estava dizendo, a TESP, né, fundada a TESP em São Paulo, isso foi em agosto de 1979, nós não conhecíamos nenhuma entidade no Brasil, não conhecemos nenhuma, e a nossa divulgação foi através das escolas técnicas federais. Nós tivemos o apoio da Escola Técnica Federal de São Paulo, e através de São Paulo, naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha redes sociais, não tinha nada, e então o negócio era na correspondência, né? E então a Escola Técnica de São Paulo apoiou bastante nesse sentido, de divulgar a TESP em todo o Brasil e perguntando se tinham conhecimento de entidades, né? E aí marcamos um encontro sem conhecer ninguém, marcamos um encontro em janeiro de 80 em São Paulo e não tinha confirmação de ninguém não sabia, nem surpresa nossa. Apareceram 5, 6 ou 7, vou lembrar aqui. Associação dos Técnicos Industriais da Bahia, que trouxe o livreto. Associação dos Técnicos Industriais do Ceará. Associação dos Técnicos Industriais de Minas Gerais. Associação dos Técnicos Industriais do Espírito Santo. A de São Paulo. Associação dos Técnicos Agrícolas de Goiás. E mais alguns professores. Professor do Mato Grosso
e de outros estados que estiveram presentes nesses 2, 3 dias de trabalho, onde saiu a minuta para a regulamentação profissional e foi decidido que aquela minuta só entregaríamos na mão do presidente da República. Bom, nesse início, começamos a ter contato com as pessoas. O primeiro estado a fazer contato foi o Rio Grande do Sul, a Teres. Na época, Aldo Martins, já falecido, Aldo fez contato e fundou lá a Teres, a entidade pré-sindical. Por que pré-sindical? Porque naquela época, objetivo nosso, um dos objetivos era que a associação se transformasse em sindicato. Naquela época, tinha que fundar uma associação profissional e depois de 2 anos poderia solicitar que a associação transformasse em sindicato. Tá? Então foi aí essas associações, depois vem a de Alagoas, essas são as primeiras associações que vieram compor com aquelas primeiras que chegaram. Bom, o primeiro encontro que nós tivemos, a primeira audiência que nós tivemos, foi com o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, em 18 de setembro de 1979. Logo, um mês depois de fundada a TESP, nós estamos com o ministro, porque na época o Conselho tinha uma ligação, né, com o Ministério do Trabalho. Então nós fomos com o ministro para ver da possibilidade de voltar os 120 metros quadrados. Mas não teve jeito, né? Não tinha jeito nenhum, do jeito foi para ir para a justiça mesmo. E esse foi um encontro com o ministro Jarbas Passarinho, e até eu conto rapidamente, né, o que aconteceu. Um dia apareceu na associação um senhor dizendo que era sargento da aeronáutica e técnico em edificações. E foi questionar o que nós estamos fazendo com a associação, por que da associação, qual era a intenção e tal. E a gente estava fazendo as coisas do modo mais simples possível. Nós não tinha nenhuma participação política no nosso movimento. Então, depois de algum tempo, isso me deu um pensamento, né? Dizendo o seguinte: aquele cara, esse tal sargento que compareceu lá, esse sargento foi pesquisar o que nós estamos fazendo. Não tenho dúvida disso, porque nessa época, 79, 80, ainda estava lá o regime militar e ainda tinha problema de perseguição política e tal. E nós fomos, né, por esse sargento, ele entendeu a história e falou assim: olha, eu tenho uma pessoa que pode ajudar. Essa pessoa, Jarbas Passarinho. Marcou, falou: vamos marcar no gabinete dele, tal dia, tal hora. Você se vira para aí, eu me viro para aí. Marcamos, naquele dia, eu fui lá e encontrei o sargento. Aí chegamos, cheio de gente, ele era líder do governo na época, cheio de gente ali. Não, foi falar com o chefe de gabinete, perguntando, nós queríamos conversar com o senador. Aí o chefe de gabinete falou assim: escuta, mas vocês têm audiência marcada? Ele falou assim: não, mas entrega esse bilhetinho para ele aqui. O cara fez um bilhetinho, se ele puder me receber, ele vai dizer sim. Se ele não puder receber, ele vai dizer não e eu vou ficar tranquilo, pode fazer. Entregou o bilhete, mas em seguida, o senador abriu a porta do gabinete e falou: sargento, vem aqui. Aí entrei com o sargento. A partir desse momento, nós ficamos bem próximo do senador. Todas as vezes que eu ia para Brasília, eu ia no gabinete dele e ele me recebia todas as vezes. E quando nós precisamos da audiência com o presidente Figueiredo, foi o Jarbas Passarinho que conseguiu. Essa foi a participação dele. Ele assinou a 5524 quando ele era ministro do Trabalho. Então a conversa com ele foi a seguinte: ministro, o senador, o senhor assinou essa lei e até agora não está regulamentada. Ele falou assim: olha, o que precisar de mim para regulamentar, estou à disposição. E realmente, ele esteve, e tanto é que ele marcou a audiência com o Figueiredo. Já até falei desse primeiro encontro dos técnicos. Aqui, audiência. Eu estou aqui do lado direito. O primeiro era o secretário, ele era o meu porta-voz, o secretário.
Nessa época eu não falava, hoje eu já não falo muito, mas naquela época eu não falava nada. E então eu queria que ele fosse o presidente da TESP. Ele falou: não, a ideia foi sua, você vai ser o presidente, mas eu como secretário vou te ajudar. Então realmente João Batista Vilas Boas ajudou bastante, né? E, bom, nessa foto aí, se eu falar, já tem uns 3 ou 4 que partiram desse mundo para o outro. Dado a entrada no projeto, as coisas todas, elas não são tão fáceis, né? Então, por isso que a gente vai contar essa historinha para vocês aí, é um resumo de 40 anos de atividade, né? E aí foi encaminhado o projeto para o Ministério do Trabalho e começamos a acompanhar a tramitação. Sistema Confecreia sempre contra a regulamentação. Nunca, nada era a favor. Nada, nada, nada. Não queria, não queria, não queria. E essas coisas foram andando, fazendo pressão. Fizemos esse encontro em São Bernardo do Campo, a Câmara Municipal, com esses técnicos, né? Foi um dia inteiro de encontro com esse congresso, e todas as autoridades que foram no evento foram deputados federais, estadual, prefeito e tal, e a cobrança era a regulamentação profissional. E nós precisamos nos organizar a nível nacional. Aí nós já tínhamos nessa época, acho que tinha umas 10 associações, e aí nós precisávamos de uma entidade que falasse a nível nacional. Aí nós criamos o CONTAI, Conselho Nacional das Associações de Técnicos. E o CONTAI ainda existe, o Rubão é o presidente, e o CONTAI, o primeiro presidente do CONTAI foi o Chotar, do Paraná, que era a nossa liderança, depois que o João Batista era meu porta-voz, que não é esse, né, o João Batista, e era o meu porta-voz, e aí esse João Batista precisou se desligar, em 3, 4 meses se desligou do movimento, e aí, nesse dia, apareceu o Chotar. Parece que foi até alguma coisa programada, sabe? No mesmo dia em que João Batista saía, entrava o Chotar, que nos ajudou bastante. Olha aqui nessa foto, está ali em frente aqui o Chotar. Bom, para nos tapear, o CONFIA baixou essa resolução 278. Essa resolução 278, ela, se vocês analisarem, ela é uma cópia do decreto 90.902, que já tinha a minuta lá, sem projeto. Dá uma analisada, você vê que não tinha projeto, era uma cópia. E nós não aceitamos e continuamos a luta. Aí eles diziam: não, já está regulamentado, não precisa mais a lei. Para você ver, tivemos com Rubem Ludwig, não sei se vocês lembram, não é? Era o ministro da Educação na época. O trabalho de bastidores, né? Aí o dia que o presidente Figueiredo assinou o decreto 90.902, regulamentando a lei. Muito bem, quando saiu a regulamentação, não saiu como nós queríamos, né? Não saiu, o conselho foi cortado, os metros quadrados saíram só 80 metros, não saiu, mas era o que tinha, então alguma coisa os técnicos já podiam fazer. Mas o que fez o sistema Confecreia, junto com a Federação dos Arquitetos, a Federação dos Engenheiros, arguíram a inconstitucionalidade do decreto. Mais uma luta. Naquela época nós não tínhamos recurso. Como é que vai fazer para acompanhar esse projeto no Supremo Tribunal Federal? Então veja a dificuldade, né? A distância que nós estávamos do Supremo Tribunal Federal. Aí tem o Marcos Borges, né, que faleceu já há algum tempo. O Marcos Borges, numa conversa com um amigo, ele disse o seguinte: olha, o ministro Sidney Sanches é meu professor e é um cara muito legal. Por que vocês não falam com ele? Quem sabe ele ajuda. Mas escuta, eu pensei comigo, né? O cara é aluno
do Sidney Sanches. Por que ele não fala com ele? Está dizendo para a gente falar. O cara é diretor, pô, ele podia falar. Então eu fiquei pensando, mas na segunda-feira, o Marcos Borges pega o telefone e liga para o Supremo Tribunal Federal. Vocês percebem como nós éramos bastante ingênuos? Sabe? Isso é ingenuidade. Eu não ia fazer isso, mas o Marcos Borges fez. Ligou, meio-dia, não chegou ainda, meio-dia e meia, não chegou ainda, 1h, não chegou ainda, e o Marcos Borges ficou bravo. Falou, pô, eu estou ligando de São Paulo, telefone, que na época era caro, né, do meu bolso, e aí fica dizendo que chega daqui meia hora, chega de meia hora e não atende. Aí, finalmente, o Sidney Sanches atendeu o telefone. Atendeu o telefone e o Marcos Borges falou, olha, nós estamos com um processo assim, assim, e estava na mão dele, e falou, olha, vocês precisam contratar um advogado. O Marcos Borges era curto e grosso, quem conheceu o Marcos Borges sabe bem como é que ele era. O Marcos Borges falou assim, mas nós não temos dinheiro para contratar advogado, não temos dinheiro. Eu sei que precisa contratar um advogado, mas não temos dinheiro. No dia da audiência, o Sidney Sanches defendeu o decreto, defendeu e não foi dado a inconstitucionalidade do decreto. Então vocês veem que essa ingenuidade do Marcos acabou nos ajudando. E depois nós tivemos uma audiência com o ministro para se desculpar, né, das coisas que o Marcos fez. Tal. Ele falou assim, olha, eu só atendi o pedido porque eu percebi que era um cidadão ferido dos seus direitos. Então, por isso eu fui analisar e defendi. Então, não tem nada que se desculpar, nós estamos aqui para receber. Vê se algum ministro hoje atende um telefonema de um Marcos Borges da vida, sabe? E, então, eu sempre dizia o seguinte, o Marcos atrapalhou muito, mas no ponto que ele ajudou, isso aqui, por exemplo, nós devemos ao Marcos. Eu não tenho dúvida nenhuma de falar que nós devemos ao Marcos ele ter ligado para o Supremo Tribunal, lá falar com o ministro. Então a gente comentava isso aí, Marcão, você viu o que você fez ali, olha, tal, aí dava risada, né? Eu falei, não, mas você fez com gol contra, mas fez alguns a favor também, né? Então aí nós avançamos, mas mesmo assim, o sistema Confecrea não atendia essa regulamentação. Nós tínhamos que ir para a justiça, para os técnicos exercer o que estava no decreto. Bom, o decreto, né, foi publicado em fevereiro de 1985. A coisa que a gente achava que era mais fácil, né, aparentemente era muito mais fácil chegar a sindicato do que chegar na regulamentação profissional. A regulamentação profissional nós fizemos com o presidente Figueiredo em 80 e, claro, trabalhando durante todos os 5 anos aí para ser promulgada em fevereiro. E o enquadramento sindical para transformar a associação em sindicato não se conseguia tão fácil. Só fomos conseguir em maio de 87. Em maio de 87, conseguimos a portaria que nos enquadrou como profissionais liberais. A partir daí, podia se transformar a associação em sindicato. Então, a partir desse momento, né, as 2 primeiras cartas sindicais assinadas pelo então ministro Almir Pazianotto foi do Sintec São Paulo, do Sintec Rio Grande do Sul. E também nos acompanhavam os técnicos agrícolas de São Paulo, que receberam a carta sindical na mesma data. Então, a partir desse momento, nós já éramos sindicato. E aí, o objetivo era criar a federação. Mas para criar a federação, precisávamos de 5 sindicatos. Então, São Paulo e Rio Grande do Sul já tinha, depois veio Sergipe, Espírito Santo e, por último, Paraná, que aí completou os 5 e fundamos a FETEC em janeiro de 89. Então, aí nós já tínhamos os Sintecs, os 5 Sintecs e as associações transformando. Aí foi numa certa agilidade e hoje nós temos 21 sindicatos,
Olha, o azul escuro, né, onde tem os Sintex, e o azul claro não tem Sintec ainda. Ali está. Paraíba tem, o João Casado fundou o sindicato, mas ainda não tem o registro no Ministério do Trabalho. Então, e ele é da época lá que tinha associação, ele participava com a gente nessa época. Então hoje é a nossa estrutura, né? Foram esses 21 sindicatos unidos aí que chegou ao Conselho. É importante, sabe, eu gosto de frisar isso aí, porque aí de repente parece, né, que o presidente amanheceu de boa vontade e assinou o nosso conselho. Mas, gente, tudo essa é a caminhada. Então, vocês veem, durante esse movimento todo, olha as entidades ligadas, né? Fentec, CNPL, Sintex, fundamos o CONTAI, que representa as associações, a BET, que representa as AETs, a BET é a Associação Brasileira de Ensino Técnico, e a AETs, a Associação Estadual de Ensino Técnico. E foi a nossa caminhada. Criamos a OITEC, a Organização Internacional dos Técnicos Industriais, que ainda hoje ela está presente aí com Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Panamá, Costa Rica, e acho que é só. Essa FLATIC, Federação Latino-Americana de Trabalhadores, fui presidente dela. Participamos dessa indústria, como diretor também da indústria, depois essa CSA e a ITUC, CSI, que também participamos dessa organização. Hoje, né, hoje praticamente as entidades estão desmontadas. Bem, como falei, da OITEC foi fundada em 6 de setembro de 96. Essa é a foto de fundação da OITEC. Então, ó, esse aqui é do Uruguai, falecido. Esse aqui é o Sérgio Chotar, falecido. O Julio, falecido. Esse aqui é o Marcos Borges, falecido. Esse carinha aqui, uma vez eu olhei para a foto e falei, pô, quem será esse aqui? Será que é o Coutinho? E é o Coutinho, estava aqui na fundação em 96. Depois argentinos, tal, eu queria mais mostrar os que morreram e mostrar o Coutinho, que era cabeludo na época, tal, né? O Ferreirinha está aí também, nessa época ele acompanhava a gente aí nos movimentos aí. As reuniões da OITEC, primeiro congresso, o primeiro congresso foi no Paraguai, eu fui eleito o primeiro presidente da OITEC. Aqui foi quando nós conquistamos o Dia Nacional dos Técnicos Industriais, essa lei 11.940. Essa comemoração foi no Senado, no auditório do Senado. Começou timidamente e o Sarney era o presidente, disse que não ia. Aí começou a aparecer a autoridade, aí o Sarney apareceu. Mas aí tá Marco Maciel, o Haddad está ali, ó, o Haddad, Marco Maia, o saudoso senador Gerson Camata, né? E o grupo que nos ajudou bastante na nossa caminhada. E também nesse 23 de setembro era 100 anos do ensino técnico, né? 100 anos do ensino técnico, e fizemos aí foi um movimento muito bom, tinha muitas escolas técnicas participando nesse dia lá. Lançamos o selo dos 100 anos do ensino técnico, e essa reunião começou tímida e depois se prolongou por mais de 3 horas. Era o máximo que podia estar a sessão no Senado. Durou as 3 horas, porque começaram a aparecer políticos para fazer discurso, porque tinha uma plateia muito grande, estava lotado a plenária do Senado. Com o nosso grupo, ali está o Avelino naquela foto ali, ó. Avelino, ó, o Benê, saudoso Benê, o Leonardo, o Shogoro Akamine, Camaforte,
Fãs. Ixi, meu. É, rapaz, olha aí. Aqui na de baixo aí tem o Ricardo Nerbas, o Coelho. Então, são algumas pessoas que se destacaram no movimento, sabe? Então, quando nós iniciamos, nós tivemos aí o apoio do Chotar, aí o Chotar se foi, aí o grupo foi, apareceu o Ricardo, que sempre estava conosco na caminhada aí no Congresso, e o Coelho ajudou muito nesse período. Antes de sair a lei nacional dos técnicos, muitos estados já tinham conseguido o dia estadual do técnico. Aí hoje eu vejo também, dia do técnico em eletrotécnica, dia do técnico em eletrônica, dia do técnico... Eu não sei onde tem lei que menciona isso aí. Eu não sei quem inventou, né, ou quem conseguiu essa aí, se tem lei. Porque para nós, o dia do técnico industrial é 23 de setembro, e o técnico industrial, ele homenageia todos os técnicos, todas as modalidades de técnico, né? Uma historinha também, né? Depois que saiu o decreto 90/902, saiu no final do mandato do Figueiredo. Aí nós fizemos um evento para comemorar a nossa regulamentação profissional. E nós fizemos um convite para o presidente Figueiredo estar presente. E aí um dia eu recebo um envelope, não consigo ler muito bem o remetente, abro o envelope e tento ler, difícil de ler, mas com muito custo eu fui entendendo, né? Então, traduzindo para os senhores aí, está escrito o seguinte: agradeço a homenagem que vocês queriam me prestar, mas eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, então eu não tenho que ser homenageado por nenhuma. Resumindo, foi isso que o Figueiredo, aí muito bem, João Batista Figueiredo, né? O remetente, quer dizer, escrito por ele, esse bilhetinho, claro que ele não estava mais na presença, estava no Rio de Janeiro, e nós recebemos esse bilhete do presidente Figueiredo. Olha aí, em 97 nós fizemos um almoço num restaurante muito grande em São Bernardo, e tinha confirmado 700 pessoas nesse almoço, num sábado, e compareceram mais de 1.500 pessoas. Ainda bem que aqueles restaurantes que tinham em São Bernardo tinha estrutura para atender quantos aparecessem. E o Alckmin era vice-presidente do governo, esteve no nosso almoço. Uma das grandes reivindicações dos técnicos, nós vamos retomar aí, é o piso salarial, tá? Nós temos um projeto que já foi aprovado em todas as comissões, está há quase 10 anos, está para ser pautado na Câmara dos Deputados. Então, você vê que não é um negócio fácil o piso, mas nós vamos levantar isso de novo. Usamos muito o nome da OITEC nas nossas reivindicações, então, esse grupo todo que nos ajudou, e num momento... aqui nós tivemos uma audiência com o deputado Marco Maia, que era presidente da Câmara. Fomos lá reivindicar, junto com o grupo da OITEC, reivindicar para ele colocar em pauta. Então, vê que não nos atendeu, né? Marco Maia é nosso amigo, continuamos tendo contato com ele. Bom, para vocês verem, acompanhar, todo ministro do Trabalho que aparecia, nós íamos lá pedir o conselho. O Walter Barelli, até eu conhecia o Walter Barelli de São Paulo, quando nós fizemos no gabinete, ele falou assim: Wilson, você sabe que nós somos contra o conselho. Aí eu disse para ele: eu também sou contra o conselho. Então estamos juntos. Eu falei: não, a hora que acabar os outros, aí sim, mas nós queremos o nosso, enquanto não acabam os outros. Aí ele deu uma risada, mas também não tocou para frente. Aí foi, olha aí, o Lupe nos enrolou, né? E agora, quem peitou, né? É claro que antes, eu não sei se vai aparecer aqui, mas aí a gente pula. Nós fizemos em 99, deve aparecer uma foto, parece nessa foto 99, o Amorim.
Tem uma foto, Sr. Marco, que parece que você estava junto. O Ricardo está falando tudo lá. Não, mas ali não é mais com o Amorim. O Amorim fez um projeto através do Célio, né? O Célio hoje continua, o Célio é chefe de gabinete, o Célio, chefe de gabinete do CFT, ele era o chefe de gabinete do Amorim e entrou com um projeto de criação do conselho. E porque teve uma brecha numa lei que permitia ser apresentado pela Câmara. Então a Câmara apresentou, ele apresentou no Senado, conseguimos aprovar no Senado, mas aí a lei foi considerada inconstitucional e o nosso trabalho acabou. Aí, um momento, o Collor fez um projeto para proporcionalidade dos técnicos do sistema Confecrea. Esse projeto também revolucionário, né? Ninguém pensou proporcionalidade no sistema Confecrea para nós. Eles sabiam que nós éramos mais do que os engenheiros, né? Então, não foi. E depois, com a chegada do Cherini, certo? O Cherini, nós conhecemos o Cherini em 2007, numa posse que teve em São Paulo, ele era deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, ele foi e fez um discurso lá na frente do presidente do CREA São Paulo, do presidente do Confea, metendo a boca e dizer o seguinte: nós queremos o Conselho dos Técnicos, sabe? E foi ele que nos levou naquela audiência com o Lupe, mas não aconteceu nada. Quando o Cherini assume como deputado federal, aí começa o trabalho. Foi através do Manuel Dias, né, que era do mesmo partido do Cherini, na época o PDT, e conseguiu com que o Manuel Dias aceitasse, né, a trabalhar pelo Conselho. Então, o Manuel Dias fez uma portaria nomeando 4 funcionários do Ministério do Trabalho para elaborar a minuta da lei do projeto do Conselho. Então, começou com esse grupo, fizemos diversas reuniões do Brasil, uma delas em Belo Horizonte, Goiânia, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís e por aí afora, tá? Para pegar dados para elaborar essa minuta. Essa portaria que criou a comissão foi assinada em Florianópolis. Foi na Secretaria de Estado lá do Trabalho que o ministro nomeou essas pessoas para elaborar o projeto. Então, o pontapé inicial, né, o Manuel Dias é de Santa Catarina, Florianópolis, e dali começou o caminhamento do projeto. Passou pelo Ministério, vai para a Casa Civil. Casa Civil, nós batimos a porta toda hora e não conseguia nada. O ministro, na época, o Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, nos disse o seguinte: o Confea não quer que vocês saiam de lá, mas é claro que eles não querem, né? Até nós argumentamos, vocês estão bons de argumento, mas não nos convence. Aí, saindo de lá, com o grupo que estava conosco, eu disse o seguinte, né? Eu disse o seguinte: olha, realmente com esse ministro não vai para frente. Só se esse ministro cair. Gente, parece que foi uma praga, né? 15 dias depois, o Mercadante não era mais ministro. Aí mudou, tal, aí vem, depois daqui a pouco começa a aparecer o impeachment, muda o Jacques Wagner, e foi para o Ministério, e a gente estava lá, marcou uma audiência uma vez, 7 horas da manhã, 7 horas da manhã nós estamos lá, e nada do projeto. E aí começa o Cherini forçando, né, e para que fosse para a Câmara, aí começa a discutir o impeachment. Bom, se não for agora, e eu não estava nessa reunião, mas estava o Ricardo, o Coelho, foram o Miguel Rossetti, ele topou e encaminhou o projeto para a Câmara. A bola entrou em campo.
Então aí começou o trabalho, que era o que nós queríamos que o projeto fosse para a Câmara. E aí tinha hora que desanimava, né? Correu nas comissões, cada comissão era uma luta para aprovar, mas nós fomos aprovando. Aí o nosso grupo começou a comparecer em massa na Câmara. E eu estou, contando um pouquinho para vocês sentirem que as coisas, é uma luta de 40 anos para chegar aqui. Quer dizer, as coisas não foram fáceis. O projeto, a gente ficou 4 anos, depois que o Cherini pegou aí, 4 anos para poder transformar. Então vocês veem que, gente, o sofrimento nosso, aquela angústia, que a gente não acreditava que ia sair. Aprovado nas 3 comissões na Câmara dos Deputados. Aí o projeto aprovou, vai direto para o Senado. Mas não, Confia e um técnico agrícola fizeram um abaixo-assinado para o projeto ir para a plenária. Se o projeto fosse para a plenária, estava que nem o piso salarial, não ia sair nunca. Aí nós tivemos que fazer um contra, né? Retirada da assinatura dos deputados que tinham assinado. Tinha que ter 20 e poucas assinaturas. No primeiro momento conseguimos 17, faltou 4 assinaturas. Aí voltamos na outra semana, que era a última chance que nós tínhamos que completar para tirar a assinatura para que o projeto fosse direto para o Senado. Muito bem. Foi lá o grupo todo, né? Aí muitos participaram, né? E cada estado mandava os seus representantes e iam conversar com os deputados do seu estado. Muito bem, conseguimos retirar, o projeto foi para o Senado. Foi para o Senado, foi para uma comissão de agricultura, qualquer coisa parecida. Até bom que o projeto vai nessa comissão. Aí foi. Essa comissão, depois de 2 anos lá, aprovou o projeto. Aprovou na seguinte condição: olha, nós vamos aprovar aqui, enquanto vai para a Comissão de Constituição e Justiça, vocês com os engenheiros, vocês conversam e chegam num acordo. Mas aí, eu sempre dizia o seguinte: olha, tem uma luz que ilumina o nosso caminho. Sabe, as coisas que aconteciam com a gente nem acreditava o que acontecia. Nesse dia que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nós aproveitamos a oportunidade. Olha, vocês estão aqui ainda, vão visitar os senadores, para os senadores votarem, né, a favor do nosso projeto. E aí o grupo saiu, tal, né? 7 horas da noite, o Bernardino, cadê o Bernardino? Saiu daí? 7 horas da noite, o Bernardino me liga e me chama: olha, vem aqui, eu estou na sala do café do Senado. Eu não sei se a notícia é boa ou ruim, né? Vem aqui. Já tinha chamado o Uber. Desisti e fui lá. Eu e o Ricardo Nervas. Entramos na sala, estava lá o Bernardino, estava o Marcelo do Rio Grande do Sul, estava lá na sala. Aí a senadora Rose do Espírito Santo, tá? O Bernardino que fez contato, ela falou assim: não, eu vou pautar esse projeto para amanhã. Aí, pautar para amanhã, bom, vamos acreditar, né? E na sala do café eu vi lá o senador Paim, que conhecia o nosso trabalho. Falei para o senador: tem uma senadora aí que disse que vai pautar para amanhã. Ele falou: quem é a senadora? Eu falei: a Rose Freitas. Se ela falou, ela vai pautar. Ela vai pautar. Aí o senador relator, eu vi lá o senador relator, também do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, Lazier. Aí o Lazier estava lá, o senador falou: quem é? Eu falei: a Rose Freitas. Se ela falou, vai pautar. E nós ficamos na expectativa. E realmente, naquela noite, foi pautado para o dia seguinte o projeto. Troço rápido e inacreditável. Foi colocado em pauta no dia seguinte. Por sorte, nós conseguimos entrar, o deputado Paulão nos colocou lá dentro, e aí a confusão. Vieram 3 senadores falar comigo se não dava para protelar por uma semana. Falei: olha,
o deputado que nos acompanha é o Cherini. Se o Cherini vier aqui falar que sim, só. Aí o Cherini chegou lá, chegou e chegaram os 3 senadores pedindo, aí mudaram, né? Pedindo para tirar os técnicos agrícolas, porque era o mesmo, criava-se o conselho dos técnicos industriais e agrícola num único. Eles queriam separar. Aí na discussão a Rose falou para o Cherini, agora ou nunca. E realmente, na situação que estava, era aquela hora ou nunca, né? Aí o Cherini deu a mão e falou assim, agora. Tudo bem, subiu o senador de Rondônia, fez lá a separação, leram e foi aprovado. Muito bem, a outra angústia, né? Será que o presidente vai sancionar? Então, o presidente sancionou no último dia, na última hora, certo? Sancionou a lei criando o conselho em 26 de março de 2018. Então, 26 de março de 2018, aí nós estamos comemorando, né? Nós falamos que foi assinada a nossa carta de alforria. E, então, a partir desse momento, lei publicada, começamos a trabalhar para o Conselho. E, bom, gente, vocês sabem, né, foi criado, já teve a primeira gestão, um trabalho grande nesse primeiro momento, pegamos aí 2 anos de pandemia, mas conseguimos avançar bastante e os técnicos estão satisfeitos com o trabalho do CFT. Muito bem, essa foi a caminhada, né? Eu quero lembrar aqui mais uma vez que nós devemos muito para o trabalho dos Sintecs, liderado pela Ventec. E então foi um trabalho árduo, uma luta, e eu acompanhei essa história desde o primeiro momento e até agora. Então, quando eu falo, né, eu não deu para citar o nome das pessoas que estavam diretamente envolvidas, né? Nós temos aí já uns 10 que faleceram. Teve um que faleceu 2 ou 3 dias depois da promulgação do Conselho. Então, gente, essa é a luta dos técnicos. Nunca foi fácil, nada para nós. Então, vocês vejam a história, tá? E devemos estar lançando em janeiro, fevereiro, um livro, atualizando os 50 anos do movimento dos técnicos, e vai estar nas redes sociais, então todos terão acesso a esse livro e conhecer essa história. Gente, muito obrigado. Eu quero agradecer aqui ao Jerônimo pelo convite de estar fazendo essa conversa com vocês, e vamos estar sempre à disposição, tá? Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Em nome do CRTRN, gostaríamos de agradecer ao senhor Wilson Vanderlei Vieira por sua palestra. Convidamos o presidente do CRT, senhor Jerônimo Andrade, para a entrega de uma lembrança ao senhor Wilson.